Olá! Nesta semana comemoramos o Dia das Crianças no dia 12 e o Dia dos Professores no dia 15. Professor e aluno são os dois protagonistas de uma das bases mais importantes do desenvolvimento da sociedade, a educação. No Inteiro Teu de hoje vamos mostrar histórias envolvendo professores e alunos. Não sai daí! TRF1 garante acesso ao ensino superior pelo ProUni a estudante que apresentou documentos por meio eletrônico. TRF da Primeira Região garante a um professor que nasceu no Chile o direito de assumir vaga no serviço público. No IT Notícias, decisões envolvendo o tema educação. Fique com a gente, o Inteiro Teor está começando. Principalmente neste momento pós-pandemia, a possibilidade de evitar atendimentos presenciais, privilegiando os canais online, está cada vez mais frequente. Na contramão dessa tendência, o ProUni desclassificou um estudante que apresentou os documentos exigidos para inscrição exclusivamente por meio eletrônico, apesar de essa modalidade de entrega estar prevista no edital. O caso chegou à Justiça Federal. Facilitar o acesso de alunos com baixa renda ao ensino superior é o objetivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, um projeto do governo federal que oferece bolsas de estudos integrais e parciais em faculdades privadas. De acordo com o Ministério da Educação, desde 2005, quando foi criado, até 2020, o ProUni beneficiou quase 2,5 milhões de estudantes. Para participar, o interessado deve realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, alcançando pelo menos 450 pontos de média nas notas, sem zerar a redação. A concessão da bolsa também depende da renda familiar do estudante, da instituição onde cursou o ensino médio, do fato de ser deficiente ou de ser professor da rede pública que vá cursar licenciatura ou pedagogia para trabalhar com educação básica. A jornalista Sabrine Menezes é uma das beneficiadas. Ela cursou a universidade com bolsa integral pelo programa. Se não fosse ProUni, eu não tinha feito faculdade, porque eu não tinha condições de pagar a mensalidade, muito menos os meus pais. Porque eu até tentei para a universidade pública, mas a universidade pública, que a grade é diurna, que você tem que estar disponível o dia inteiro para poder fazer o curso. Eu não tinha essas condições na época. Ainda hoje, né, ainda depende muito. Para fazer à noite, na UNB, muito longe de onde eu morava. Então, assim, para mim, a melhor opção era ou o FIES ou o ProUni. Graças a Deus eu consegui o ProUni 100%. Por ser um programa de acesso à universidade, o ProUni é muito disputado e os estudantes precisam ficar atentos aos prazos para a matrícula e a entrega de documentos, que pode ser uma etapa demorada. Eu passei o dia inteiro na universidade. Eu cheguei de manhã e eu lembro que eu cheguei em casa, acho que eram umas 9 horas da noite. Porque eu saí da faculdade eram umas 8 horas da noite. Até que eu cheguei em casa deu mais ou menos umas 9. Porque tinha muita gente, né, igual eu falei. E até passar por todos os procedimentos, porque você ia num atendente, depois você ia em outro, depois eles te mandavam para outro, até você assinar tudo e preencher tudo, e fica num vai e volta dentro da universidade, e muito cheio, até que resolve tudo, uma luta. E assim, se um documento estivesse errado, você não conseguia finalizar a matrícula. E era só ali, acho que eu fui num dos últimos dias, porque até que eu consegui reunir todos os documentos, então estava muito cheio. Se tivesse um documento errado e não tivesse como uma pessoa levar para você, você não tinha como finalizar a matrícula, porque já estava nos últimos dias e não tinha como mandar online, por exemplo, igual hoje, quase tudo que a gente faz é online, matrícula de faculdade, levar documento, eles aceitam tudo online, mas quando eu fiz não tinha não. Hoje, os estudantes contemplados com a bolsa pelo ProUni não precisam mais gastar um dia inteiro na fila para entregar os documentos, como foi com a Sabrine. O edital do programa já prevê que a documentação poderá ser entregue presencialmente ou encaminhada por meio virtual. Contudo, uma estudante de Goiás que conseguiu bolsa integral pelo ProUni para cursar Engenharia Civil na Universidade Evangélica de Jaraguá não teve a matrícula confirmada. Ela encaminhou os documentos de forma eletrônica, mas a universidade entendeu que ela também deveria ir presencialmente entregar os documentos físicos. Por isso, a aluna foi excluída do programa.
A negativa da universidade em confirmar a inscrição da estudante levou o caso à Justiça e a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu não ser razoável impor tal obrigação, pois o posicionamento da instituição de ensino estaria violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vinculação ao edital. Segundo o relator do caso, Jamil Rosa de Jesus Oliveira, as regras do ProUni não exigem o comparecimento pessoal do candidato aprovado na seleção para entrega de documentos e, inclusive, possibilita que o estudante escolha pela forma de entrega dos documentos de sua preferência. O princípio da vinculação ao edital é um corolário do princípio da legalidade. Ele é um princípio que estabelece que o edital, o instrumento convocatório de um concurso ou de uma licitação, nesse caso um concurso, faz lei entre as partes, vincula a administração e também os participantes desse edital. Vamos fazer um intervalo agora e na volta você vai ver. TRF da Primeira Região garante a um professor de geografia que nasceu no Chile o direito de assumir vaga no serviço público. E no IT Notícias, decisões envolvendo o tema educação. Aguarde só um instante, a gente não demora. Lecionar geografia é o que o professor Roberto Pizarro, nascido no Chile, mais gosta de fazer. Mas ele quase não conseguiu atuar no Instituto Federal de Goiás porque seu processo de naturalização não estava finalizado. Foi necessário que uma decisão do TRF1 garantisse a ele o direito de assumir a vaga. O professor de Geografia do Instituto Federal de Goiás, Roberto Eduardo Castilho Pizarro, chegou ao Brasil na década de 70, aos 4 anos de idade, após sua família deixar o Chile. Aqui cresceu, estudou e formou família, mas para ser professor do IF Goiás, precisou se naturalizar. Eu tinha algumas limitações, como, por exemplo, eu não tinha o direito ao voto, não tinha direito ao voto e também não podia prestar concurso público. E aí, vendo essa oportunidade da expansão da rede tecnológica e também vendo que na própria rede dos institutos eu teria uma maior liberdade de trabalho, um fomento à pesquisa, à extensão e desenvolver um trabalho com maior qualidade, eu resolvi sair de iniciativa privada e entrei na rede federal de ensino técnico. Mas quando foi aprovado no concurso para professor de Geografia do Instituto Federal, o docente ainda não tinha completado o processo de naturalização e foi impedido pelo órgão de continuar na seleção. A Constituição Federal faculta aos estrangeiros a ocupação de cargos públicos, como técnico, cientista ou professor, em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Quem decide sobre essa possibilidade é a própria instituição por meio do edital. O texto constitucional deixa claro que os cargos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. E nesse aspecto de ser na forma da lei, aí você tem essa limitação que o estrangeiro pode dar aula como professor nas universidades, pode trabalhar em instituições de pesquisas federais, ocupando os cargos de natureza técnico-científicos. Então, resumindo, o estrangeiro não pode ocupar qualquer cargo público no Brasil. Foi com base nessa previsão constitucional que o professor Roberto tentou ingressar no IF de Goiás, mas diante da negativa da instituição, o docente recorreu à justiça. Uma das argumentações foi de que, ora, os editais permitem a participação de professores estrangeiros, ora não, trazendo insegurança e inconformismo. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o caso foi analisado pela 6ª Turma com relatoria do desembargador federal João Batista Moreira. O magistrado considerou que, embora se reconheça a legitimidade da adoção de critérios para a seleção e contratação de professores, essa regra não é absoluta e deve ser flexibilizada, como no caso em que o autor já deu início ao processo de naturalidade brasileira. É bem importante observar que a pessoa já preenchia os requisitos para se tornar um brasileiro, e requisitos esses objetivos que seriam caracterizados como vinculados, ou seja, a administração pública não poderia recusar. Mas o processo não tinha sido concluído e nesse viés que o juiz fundamentou a sua decisão para a concessão da nomeação do professor. Além de conseguir na Justiça o direito de atuar como docente no Instituto Federal, o professor Roberto Castilho também teve o processo de naturalização finalizado por preencher todos os requisitos.
Agora, brasileiro também no papel, segue no país fazendo o que mais ama, lecionar geografia. Como servidor público e como um docente da rede federal, eu tenho orgulho, né, de exercer o meu trabalho, porque a geografia é minha vida. Né? Tudo o que eu tenho é em virtude da geografia. Foi tanto o processo não só da minha formação acadêmica, mas da minha formação como pessoa, as oportunidades de conhecer novos lugares, novos territórios, outras pessoas, né, outras linhas de pensamento, viajar para outros países, né, e ter essa liberdade, né, que a geografia te dá do pensamento crítico, essa forma de ser professor e de poder repassar, de poder transmitir, orientar aquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade, que são nossos discentes. E agora, no IT Notícias, vamos continuar falando sobre educação. Quem traz para a gente um giro por decisões da Justiça Federal da Primeira Região sobre o tema é Renato Rosa. Uma estudante do município de Lauro de Freitas, na Bahia, conseguiu na Justiça o direito de não pagar as mensalidades do curso de odontologia, enquanto precisar manter a matrícula trancada para tratamento de saúde. A decisão é da 6ª turma do TRF da Primeira Região, que entendeu ainda que o financiamento estudantil deve permanecer nos termos em que foi contratado. A Unime, União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura, onde a autora estuda, chegou a exigir que, para manter a vaga, a aluna teria que manter o pagamento das mensalidades, ou iria perder o financiamento e pagaria a multa. Foi quando a estudante, que enfrentava complicações de uma cirurgia gástrica, inclusive embolia e infarto pulmonar, procurou a Justiça Federal na Bahia e obteve sentença favorável. A universidade recorreu e a ação chegou ao tribunal, onde o relator, desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira, considerou que o afastamento da aluna foi por ordens médicas e entendeu que, sendo os contratos de prestação de serviço educacional e de financiamento regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao estudante, sendo nulas as que colocam em excessiva desvantagem. Aprovada em processo seletivo, estudante que cursou todo o ensino médio em escola comunitária com fins filantrópicos e conveniada ao governo estadual, tem direito a se matricular em universidade pública pelo sistema de cotas. Esse foi o entendimento da 5ª turma do TRF da Primeira Região, confirmando sentença da Justiça Federal em Rondônia. Tudo começou quando a autora, após ser aprovada para o curso superior nas cotas destinadas a alunos de escolas públicas, não pôde se matricular, porque a Fundação Universidade Federal de Rondônia entendeu que as escolas conveniadas não deveriam ser consideradas escolas públicas e negou a matrícula. A estudante, então, buscou a justiça no TRF-1. A desembargadora federal Daniele Maranhão entendeu que ela tem direito à matrícula pelo sistema de cotas, porque a escola comunitária de fins filantrópicos deve ser equiparada assim às escolas públicas, por ser conveniada com o poder público estadual, que transfere recursos para manutenção e apoio aos alunos e cede professores e outros servidores. Em Mato Grosso, uma estudante da União Educacional Cândido Rondon conquistou o direito ao diploma de graduação em Ciências Contábeis graças a uma decisão da 5ª turma do TRF-1. A instituição negou a emissão do diploma, alegando que a autora foi reprovada na disciplina Auditoria, cursada no 7º período. O problema é que a aluna acreditava ter sido aprovada porque a universidade lançou a nota com um erro no portal do aluno e só comunicou a reprovação quando a estudante fez o requerimento do diploma. A relatora da apelação, desembargadora federal Daniele Maranhão, entendeu que o equívoco gerou a legítima expectativa de aprovação da aluna, que não pode ser prejudicada pelo erro da instituição. Por isso, além de determinar a emissão do diploma da estudante, a magistrada definiu o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000, pela demora injustificada na expedição do documento.
Para saber mais notícias da Justiça Federal da Primeira Região, acesse trf1.jus.br ou nossas redes sociais. Obrigada por sua companhia e até o próximo Inteiro Teor.